Se você é novo aqui, eu sou o Mário Filho, e nesse vídeo eu vou contar a história de como eu me tornei um cientista de dados reconhecido mundialmente, mesmo sem ter um diploma de faculdade. Em 2011, um ano depois de eu ter largado a faculdade de Direito no 4º ano para tentar ter uma carreira na área de cinema, eu decidi tentar novamente fazer uma faculdade, dessa vez de Psicologia. Só que no 3º dia de aulas, eu passei a noite inteira sem dormir, ansioso pelo fato de que eu ia ter que passar mais 5 anos estudando, sendo que eu já deveria estar me formando. Eu achava que me formar com 25 anos já era tarde demais. Eu precisava fazer alguma coisa da minha vida, então eu me ofereci para ajudar o meu pai numa mistura de auxiliar de estoque com motorista. Basicamente, minhas tarefas eram separar pedidos e fazer entregas, e eu ganhava para isso um salário de R$1.000 por mês. Eu sempre me interessei por computador, mas eu nunca quis seguir uma carreira na área, porque para mim, quem mexia com computador era o cara nerd, rejeitado socialmente e que nunca ia conseguir arrumar uma namorada. Só que isso estava prestes a mudar. Um dia como outro qualquer, eu resolvi assistir o filme do Homem de Ferro. E o que eu jamais ia imaginar é que esse seria o primeiro passo numa jornada para uma mudança radical na minha vida. Porque eu não via ali um filme de super-herói. Eu via ali um cara que eu queria ser. Ele era sim um nerd, mas isso na verdade era a vantagem que transformava ele num super-herói. E de repente, eu pensei que eu também poderia usar isso como uma vantagem para mim, para me tornar um super-herói. Eu resolvi então que eu precisava aprender programação. Eu descobri que tinha umas aulas gratuitas do MIT no YouTube. Eu já tinha programado um pouco antes, mas eu nunca quis levar isso a sério. Só que eu precisava decidir em qual área da computação que eu ia focar. E depois de pesquisar um pouco, eu me fascinei por uma área chamada Machine Learning. É a área que ensina o computador a fazer tarefas que são muito complexas para serem programadas. É basicamente o que a gente entende por inteligência artificial. Na época estavam surgindo os primeiros cursos massivos online, que são cursos gratuitos oferecidos por professores das melhores universidades do mundo para qualquer pessoa que queira fazer pela internet. E um desses cursos era o curso de Machine Learning do Andrew Ng. Quem é da área conhece. Eu comecei a assistir essas aulas, mas logo de cara eu já vi o primeiro obstáculo. Ele mostrou uma equação simples na tela, mas para mim parecia que eu estava vendo ali a tábua com a linguagem de uma civilização perdida há milhares de anos que eu precisava interpretar. Desde 2006 que eu não via nada de matemática, e eu tinha ido fazer direito justamente porque era uma faculdade que não tinha nenhuma matéria de exatas. Com isso eu tive que pesquisar o que eu precisaria aprender de matemática e eu descobri a Khan Academy, que é um site com aulas gratuitas de matemática. Lá os assuntos são ordenados por ordem de dificuldade. Então tem desde aulas para crianças até aulas para quem está na faculdade. Eu fui explorando os vídeos até achar algum que eu entendia para poder começar dali e aprender o resto. Só que eu voltei tanto nos assuntos que eu cheguei até esse vídeo. If I have one avocado, and then you were to give me another avocado, how many avocados do I now have? Well, let's see, I have 2 avocados. So 1 plus 1 is equal to 2. Aí eu me dei conta que essa parte eu já sabia fazer e eu podia passar para o próximo. Fui estudando bastante a matemática, fazendo alguns outros cursos de programação, de estatística e lendo livros sobre o assunto. Em um momento eu até consegui avançar mais no curso de Machine Learning, mas eu ainda não tinha conseguido terminar. Só que dessa vez não foi porque eu não sabia mais a matemática, foi porque eu descobri que o requisito mínimo para se conseguir um emprego na área na época era você ter um mestrado ou doutorado numa área de exatas. Quem era eu, sem faculdade, para querer entrar e competir nesse mercado? Ainda assim, eu gostava bastante de Machine Learning. Eu decidi que eu ia aprender e qualquer coisa eu ia trabalhar como freelancer. Eu já fazia trabalhos de tradução online como freelancer, então imaginei que deviam existir trabalhos mais simples que eu conseguisse fazer, mesmo sem ter faculdade, também nessa área de Machine Learning. Eu me organizei e fiz mais de 50 cursos. Cursos de computação, neurociência, economia e até um curso de legislação da União Europeia. Fazer os cursos me dava conhecimento, mas eu precisava de uma maneira de provar que eu sabia realmente o que estava fazendo, que eu conseguia resolver problemas usando Machine Learning. Eu resolvi que a melhor maneira de fazer isso era participando de competições internacionais de Machine Learning. Os melhores do mundo participavam de competições. Então, se eu pudesse mostrar que as minhas soluções eram boas o bastante para competir com a deles, isso devia ser o bastante para alguém querer me contratar. Só que logo na minha primeira competição, eu tive um resultado terrível, entre os últimos colocados. E eu vi que eu precisava aprender mais. Em 2014, para sair desse buraco, eu resolvi me dar o seguinte desafio. Eu ia escrever uma linha de código todos os dias
criando uma solução para uma competição. Esse é o mínimo que eu tinha que fazer, mesmo com os pensamentos martelando na minha cabeça que tudo isso era uma grande perda de tempo. Comecei a colocar algumas metas para mim, sempre tentando alcançar uma posição melhor do que as anteriores. Primeiro nos 25% melhores, 10% melhores, 10 melhores, e ainda tinham vários dias que eu tinha vontade de desistir. Parecia que eu não ia conseguir nunca bater essas metas. Mas quando eu decidia tentar mais um pouquinho, tentar mais alguns dias, eu ia lá e acabava conseguindo bater a meta atual. Em 2015, eu tive a minha primeira vitória em competições, inclusive com prêmio em dinheiro. Isso me encorajou bastante a continuar competindo, a aprender mais, a fazer times com pessoas mais veteranas que eu para que eu pudesse aprender. Foram meses e meses em que eu passava todos os dias trabalhando em alguma competição, mesmo no fim de semana. Nesse ponto eu achei que eu estava pronto para me candidatar a uma vaga de Data Science numa das empresas que eu mais admirava. Para conseguir essa vaga, eu precisava passar em 5 entrevistas. Só que após a 4ª entrevista, chegou um e-mail dizendo que eles decidiram não me contratar. Isso, claro, me deixou um pouco chateado. Naquele momento, eu pensei que podia ser verdade, que não ter faculdade ia sim ser um obstáculo na minha vida como cientista de dados. Só que em vez de me conformar, eu resolvi fortalecer ainda mais a minha carreira, até que eu consegui ganhar uma competição sozinho. Essa era a prova que eu precisava para saber que eu não tinha vencido outras competições só porque eu estava num time com veteranos, mas que eu realmente sabia o que eu estava fazendo em termos de machine learning. Com o tempo, eu continuei trabalhando como freelancer, fiz palestras em eventos das melhores faculdades do Brasil e até mentoria, inclusive para estudantes de mestrado e doutorado em machine learning. Só que em 2017 eu queria um novo desafio e eu decidi tentar entrar no mundo corporativo, ter um emprego de verdade, com carteira assinada e tudo mais. Para minha surpresa, eu me candidatei a 9 vagas e eu recebi 9 propostas de trabalho. Dessa vez, eram as empresas que pediam que eu esperasse antes de aceitar uma oferta para que elas pudessem negociar internamente uma oferta melhor, que eu desistisse da atual concorrente e fosse para elas. Trabalhei um tempo na TOTVS até que eu recebi uma proposta avassaladora de uma empresa chamada Upwork, lá do Vale do Silício. Exatamente o tipo de emprego que eu tinha sonhado. Eu só me dei conta do que tinha acontecido quando a empresa me chamou para ir lá visitar a sede deles na Califórnia. Eu liderava o time de projetos de Machine Learning e tinha mais 2 líderes de outras áreas, além do meu chefe. Nós fomos jantar num restaurante mongol. E quando eu olhei em volta, eu vi que todos os meus companheiros de trabalho tinham doutorado. E ali estava eu, com meu diploma de ensino médio, o mesmo cargo, as mesmas responsabilidades e o mesmo salário. Parece que eu tinha alcançado o sucesso que eu tanto queria. Hoje eu vejo que não ter faculdade, na verdade, não é uma desvantagem. Foi o meu diferencial. É o que me ajuda a trazer perspectivas únicas para os projetos de Machine Learning que eu trabalho, além de mostrar uma capacidade gigante de foco e de persistência. Lembra daquela empresa que eu falei que eu fiz 4 entrevistas e não passei? Eles tentaram me fazer uma oferta maior para me tirar da Upwork, mas dessa vez quem disse não fui eu. Só que em 2019, eu senti que era hora de buscar um novo desafio. Eu só não sabia o que era e eu descobri numa viagem para a Argentina. Eu fui convidado pelo Mercado Livre para fazer uma palestra e algumas consultorias na cidade de Córdoba, que é a sede do time de Machine Learning deles. Durante um evento, o entrevistador me perguntou: "Você acha que realmente existem vários grandes talentos na América Latina, mas que por falta de recursos, de acesso à informação, eles não conseguem se desenvolver na nossa área?" Essa pergunta eu trouxe de volta comigo para o Brasil. E ela me fez embarcar na jornada que você está vendo hoje, em que eu decidi compartilhar tudo o que eu sei de Machine Learning e quase tudo de graça aqui no YouTube. Eu continuo aprendendo sobre Machine Learning todos os dias, mas agora ensinando também. Meu sonho é ter uma comunidade de inteligência artificial no Brasil que seja tão forte quanto as comunidades russa e chinesa. Essa é a minha história.